Existe um versículo na Bíblia que é bem interessante. Esse versículo da Bíblia aqui está em Jeremias 25, sabe? Eu já vou falar ele. Uma coisa que, que eu aprendi sobre esse versículo antes de eu falar é que eu aprendi a ver Deus de outra forma depois disso. De saber que Ele é maior que tudo que está no mundo, sabe? Vamos lá, agora, entender mais. Jeremias 25 agora. Onde diz aqui, ó. Ruínas da Babilônia após as vitórias. Vamos lá. Eis o que foi dito a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. No quarto, de, no quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Era no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e que o profeta Jeremias tornou conhecido de todo o povo de Judá e, e dos habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até esse dia, eis que 23 anos são decorridos desde que a palavra do Senhor me foi dirigida, e que vou lá transmitir com assiduidade, sem a terdes, entretanto, escutado continuamente o Senhor. Enviou-vos os profetas, seus servos. Enviou os profetas, seus servos. Nenhuma atenção lhes prestes e não desses ouvidos às suas mensagens. Assim falava ele. Renuncie cada um de vós a vida perversa e a maldade do procedimento. E ficareis para sempre na terra que o Senhor vos havia concedido, assim como a vossos pais desde sempre. Não hão deis à procura de outros deuses. Vamos ver aqui. Aí. Para antes ele vos prostardes, eles renderdes culto. Não me provoqueis a cólera para a vossa própria desgraça, com esses ídolos que vossas mãos fabricaram, mas não escutastes o oráculo do Senhor. O que provocou minha cólera para a vossa desgraça, por causa dos ídolos, feitos por vossas mãos. Por isso disse o Senhor dos exércitos, por que não me escutastes as palavras? Vou conclamar todas as tribos do norte, ora, oráculo do Senhor. Assim como meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a fim de lançá-los contra esta terra e seus habitantes e todas as terras e seus habitantes e essas nações que a cercam, botá-los-ei ao interdito e deles farei objeto de assombro, de assobio e de eterna ruína. Abafarei seus gritos de alegria e os cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, e amortecerei o ruído da mó, e o brilho da lâmpada converter-se-á esta terra em angústia e solidão. E por 70 anos lhe, lhe há de perdurar servidão ao rei da Babilônia. Decorridos a estes 70 anos, castigarei o rei de Babilônia e seu povo por causa de seus pecados. Oráculo do Senhor, assim como a terra dos caldeus, que transformei definitivamente num deserto. Contra essa terra executarei todas as ameaças que proferi contra ela, e que neste livro se acham consignado o que Jeremias profetizou contra todas as nações pagãs, porquanto eles serão, por sua vez, subjugados por numerosas nações e grandes reis, e lhes retribuirei segundo os atos e feitos de suas mãos. Aqui, de, Deus deixa claro que
A desobediência leva a isso. Tudo que há de mal, ou que as pessoas não fazem certo, é isso. É esse ponto. Mas agora eu vou explicar outra coisa. Às vezes nem tudo que é sofrimento, que nem passa aqui, que o Pai faz, que o Senhor faz, é algo coerente. Ali tem 73 anos. O que isso quer dizer? Que isso não é isso não é algo que vai ficar para sempre. Ali ele promete, Deus Pai, que promete que vai ter a restauração. E no meio disso, é aplicado nas nossas vidas também isso. Que se você está se sentindo tão para baixo que não consegue fazer nada, é quase exatamente isso que estamos falando aqui em Jeremias. Que você não consegue fazer as coisas, às vezes. Às vezes Deus colocou nas mãos do rei da Babilônia o seu povo, sabe? Que foi escravizado. Depois disso, ele iria trazer de volta a vitória para o seu povo. O que isso quer dizer? Que às vezes isso pode acontecer com várias pessoas hoje em dia. E não sabem por que estão passando por isso. Às vezes é o processo de Deus, sabe? É o processo. Esse processo é onde Deus nos molde. E você tem entendido isso? Sobre essa mensagem hoje aqui? É Jeremias. Aqui é que tá isso. Lembra de Jeremias 25? Pois aqui você consegue ter um entendimento sobre o sofrimento às vezes. Vamos lá continuar aqui os Jeremias agora. Por causa que tem mais coisas aqui que precisam ser ditas antes do vídeo acabar. Vamos lá. Agora aqui, a taça da cólera divina. Eis o que me disse o Senhor Deus de Israel: toma de minhas mãos essa taça cheia do vinho de minha ira, e faze com que dele bebam todos os povos aos quais te enviarei. Vamos lá. Quando o tiverem bebido, ficarão aturdidos e enlouquecerão à vista da espada que contra eles enviarei. Tomei então a taça das mãos do Senhor, e dela fiz beberem todos os povos os quais me enviou o Senhor. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e chefes, para transformar tudo num deserto, numa desolação ante qual se há de escarnecer. Exemplo, que será citado em maldições. Entre maldições, como hoje se vê, ao faraó, rei do Egito, seus servos, oficiais e povo, assim como a mistura das populações e a todos os reis da terra. De Uz a todos os reis da terra dos filisteus, de Ascalon a Gaza, a Carão ao que resta de Azote, a Idumeia, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, aos que de Sidônia e aos das ilhas que estão além do mar, a Dedan, Tema e Bus, a todos os que se fazem cortar os cabelos nos templos, aos reis da Arábia e aos mistura de populações que habitam o deserto, a todos os reis de Zambre e aos de Elá, e aos reis de Medida, e a todos os reis do norte próximos ao Lugindo, uns aos outros a todos os reinos do mundo, que habitam na superfície da terra, e depois deles receberá o rei de Sesaque. Dizer então, assim disse o Senhor Deus de Israel: bebei, embriagai-vos, vomitai e caí, para não mais vos levantardes sobre o gládio que envie contra vós. Se recusarem tomar a taça de tuas mãos para beber, isto lhe dirás: eis o que diz meu Senhor dos exércitos: a vez de bebê-la, é pela cidade onde meu nome foi invocado que começou a punir.
A vós estareis isentos do meu castigo? Não, não sereis poupados, pois que farei vir a espada sobre todos os habitantes da terra. Oráculo do Senhor dos Exércitos, e assim profetizarás. Ruge o Senhor do alto do céu, de sua morada santa faz ouvir a sua voz. Ruge o seu rebanho, e lança o grito do pisador. Ruge contra o seu rebanho, e lança o grito do pisador. Contra todos os habitantes da terra, estende-se o tumulto até os confins do mundo, pois que o Senhor está lícito com as nações, entre em processo contra toda a carne, entregando a espada aos maus. Oráculo do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Eis o, eis o que o flagueiro vai entender-se de nação em nação, e dos confins da terra vai desencadear-se violenta tempestade. Aqueles que o Senhor nesse dia atingido de outra extremidade da terra não serão chorados nem recolhidos sepultados, fazendo no solo qual esterco. Brame, pastores e quitais, rolai na poeira, chefes do rebanho, pois que chegou o dia da vossa destruição e careis como carneiros escolhidos. Não haverá mais refúgio para os pastores, nem salvação para os chefes do rebanho. Ouvi os gritos dos pastores e os bramidos dos chefes do rebanho, porque o Senhor lhes devasta os pastos, a placidez dos campos é devastada, pela cólera fervente do Senhor. Partiu qual leão ao safar-se da rede. A terra vai transformar-se em deserto, sob os golpes do gládio destruidor e da ardente cólera do Senhor. Aqui fechamos Jeremias 25. O que diz tudo isso? Qual é a mensagem por trás disso agora? Pois ali foi falado de cólera do Senhor, sabe? Bem, quando nós começamos a buscar Deus verdadeiramente, nós temos esse hábito de conhecer mais a Ele, né? E aqui em Jeremias 25 mostra como Ele faz a sua justiça, castiga. Às vezes nós estamos tão ocupados com muitas coisas, muitas pessoas às vezes não obedecem às ordens dele. Eu acho que Deus é mau. No mesmo tempo, Jeremias 25 me conforta, pois eu sei que essa cólera divina é o juízo sobre todos os maus. Me conforta, sabendo que tem um Deus que tem essa justiça, de fazer essa justiça sobre todos. É isso que me conforta. Lembra de Jeremias 25, pois há promessa. No tempo certo, Ele fará acontecer na sua vida. Há muita abundância para aqueles que perseverar, que nem ali, quando o povo de Israel foi escravizado por Nabucodonosor. É ali, Jeremias 25. Lembra de Jeremias 25, de agora em diante. Jeremias 25 mostra: Deus é justo. A sua justiça é maravilhosa que tem. É isso. Você pode até pesquisar, olhar Jeremias, não com esses olhos de medo. Olhe com outros olhos, com você. Deus faz justiça para aqueles todos que estão aqui na terra. Deus é justiça. Bastamos ser mais semelhantes a Cristo. Assim poderemos ver o Pai. Essa é a alegria para nós. Essa é a promessa para nós também. Jeremias 25 é a coisa mais importante que precisamos guardar para nossas vidas. Guarde Jeremias. Lembra de Jeremias o tempo todo, porque Jeremias mostra que Deus faz a sua justa justiça. Manda sua cora para aqueles que vai contra tudo. Mas às vezes nós precisamos ser obedientes também. Isso também, uma coisa também, a cólera de Deus é para aqueles que se desobedecem a Ele. Lembre-se disso. Até o próximo vídeo.